Imagina que um pergaminho de 500 anos revela a costa livre de gelo da Antártida, que um templo de pedra é milênios mais velho que a agricultura, que uma cidade submersa reaparece no fundo do mar com portas ainda de pé. Imagina que a areia da esfinge guarda pegadas de chuvas que não caem há milhares de anos, que um calendário maia já contou o ciclo que agora se fecha, que pegadas de humanos pisam a mesma rocha que dinossauros. Imagina que a biblioteca queimada guardava avisos que agora voltam a arder, que átomos silenciosos registram mudanças que ainda não sentimos, que a primeira palavra escrita já anunciava o fim da última. Imagina que o tempo não é linha, mas espelho. O que passou está a refletir o que falta. Aproxima a almofada, abranda a respiração e deixa-me sussurrar os 6 sinais que o passado nos enviou, para despertar antes que o futuro nos alcance. O pergaminho estava tão frágil que parecia respirar. Segurei-o contra a luz da mesa de conservação do Museu de Topkapi, em Istambul, e o cheiro de almiscarado século XV subiu-me pelas narinas como um fantasma de maré baixa. Ali, a tinta de cobre e o carvão desenhavam uma costa que não deveria existir. A Antártida, livre de gelo, com montanhas, rios e, no centro, um desfiladeiro que lembrava uma ferida aberta. O cartógrafo, o almirante otomano Piri Reis, anotara à margem: este trecho copiado de mapas feitos 4.000 anos antes de Cristo, trazidos por um piloto de Colombo, preso em 1501. Senti o coração disparar. 4.000 anos antes de Cristo. Isso era 6.000 anos antes de agora, quando o continente branco ainda estaria sob quilômetros de gelo. Como alguém desenhou o que não se via. Deixei o documento de lado e fui até a janela. A noite de março em Istambul cheirava a chá de maçã e a sal do Bósforo. Lá fora, barcos apitavam como se chamasse por ajuda. Pensei, se o mapa dizia a verdade, a Antártida já fora verde. E isso significava que o mar subira 130 metros em menos de 6.000 anos. Uma subida rápida demais para ser apenas derretimento natural. Parecia mais uma tragédia repentina. Um cataclismo que apagara civilizações inteiras e depois congelara o cadáver do planeta. Voltei para a mesa, liguei a lâmpada de LED frio e comecei a anotar cada detalhe que o olho captava. A costa ocidental da Antártida estava desenhada com uma precisão de quilômetro. O mar de Bellingshausen, o mar de Weddell, a península onde hoje se ergue a base chilena Presidente Eduardo Frei. Mas não havia gelo, havia floresta. Um tronco de árvore, traçado com uma só linha tremida, corria paralelo ao meridiano de 60 graus oeste. Parecia um cedro. Cedros não crescem sobre gelo. Lembrei-me de um artigo que lera no Instituto Polar de Cambridge. Testemunhos de sedimentos sob o gelo da Antártida Ocidental mostravam restos de polém de pinheiro e de nogueira com 8.000 anos. Os cientistas chamavam-lhe anomalia interglacial, como quem classifica um erro de digitação na cronologia do planeta. Mas e se não fosse erro? E se fosse memória? Peguei na lupa e examinei o canto inferior esquerdo do mapa. Havia uma rosácea desenhada com 7 raios, cada raio apontando para um continente. No centro, um círculo pequeno, quase apagado, trazia a inscrição: aqui jaz a Porta de Ouro. Senti um formigueiro nas costas. A Porta de Ouro. Em mitos pré-helênicos, a Porta Dourada era o lugar onde o céu tocava a terra, onde os deuses saíam e entravam. E agora aquele portal estava sob 4 quilômetros de gelo. Fechei os olhos e imaginei uma baía tranquila, água verde esmeralda, barcos de madeira com velas de linho cruzando entre ilhas cobertas de samambaias gigantes. Na margem, gente de pele cobre, olhos amendoados, observa o céu.
Sabem que algo vem. O mar começa a subir 1 dedo por hora, depois 2, depois 1 palmo. Correm para as colinas, mas as colinas viram ilhas. Constroem jangadas, depois barcos maiores. Levam consigo mapas gravados em placas de cobre, porque o cobre não apodrece no sal. Quando o frio chega, não é o frio de inverno, é o frio que petrifica o tempo. A água cristaliza tão depressa que os mastros ficam presos como fosforosos num bloco de gelo. Em dias, a floresta inteira vira estátua branca. Em semanas, o continente dorme sob o novo céu. Alguns escapam. Navegam para norte, carregando os mapas. Milhares de anos depois, um deles, agora piloto de Cristóvão Colombo, entrega os pergaminhos a um almirante otomano. E esse almirante, Piri Reis, copia o que vê, sem perceber que está a desenhar a sentença do futuro. Abri os olhos. O relógio marcava 3 da manhã. O corredor do museu estava em silêncio absoluto. Só o zumbido das câmaras de ar a competir com o meu pulso. Continuei a examinar o mapa. Havia uma linha a vermelho, traçada depois da cartografia original, como quem corrige um exercício de aluno. A linha ligava na Antártida à costa sul do Brasil, depois subia até ao Caribe. Escrita com tinta mais clara, quase apagada, lia-se: Caminho do Sal. Sal. O elemento que preserva, que conserva, que mata fome e sede ao mesmo tempo. Por que sal? Lembrei-me de outro detalhe. Nas profundezas do mar de Weddell, sonares russos detectaram em 1976 estruturas retangulares de pedra a 500 metros de profundidade. Os cientistas disseram formações naturais. Mas retângulos perfeitos não nascem da natureza, nascem de mãos. Mãos que talhavam blocos de pedra para marcar o caminho de volta, caso o gelo derretesse e o mar voltasse a engolir tudo. Senti uma náusea doce, aquela que precede a descoberta. Peguei no telemóvel, abri o aplicativo de elevadores de mar e coloquei a data de 6.000 anos atrás. A simulação mostrou o nível do mar Cessa e 3 metros abaixo do atual. O mundo era maior, as costas mais longe, e depois, num piscar de segundos geológicos, subiu. Não gradualmente, como nos livros escolares, mas num salto. Um salto que coincidia com o Younger Dryas, um período de arrefecimento abrupto que começou há 12.900 anos e durou 1.300. Mas o mapa dizia outra coisa. O arrefecimento não fora global, fora local. A Antártida gelara-se enquanto o resto do planeta queimava ou afogava. Era como se alguém tivesse virado um interruptor. Gelo aqui, fogo ali. E quem controlava esse interruptor? Voltei ao centro da sala, onde um projetor de luz fria iluminava uma réplica do mapa em tamanho natural. Aproximei-me até a imagem me cobrir o rosto. Senti o frio do papel, o calor da lâmpada. E no reflexo do vidro, vi-me a mim mesmo, mas com outra roupa. Um casaco pesado, branco, o logótipo da Frente Antártica. Era eu, mas no futuro. Estava a apontar para um monitor que mostrava o derretimento do gelo na mesma baía que Piri Reis desenhara. O mar subia de novo, desta vez por nossa causa. A Porta de Ouro emergia, não como mito, mas como ciclo. O ciclo que voltava. A imagem desvaneceu-se, deixando apenas o zumbido da lâmpada. Segurei na borda da mesa para não cair. O mapa não era apenas um documento. Era um aviso escrito com a tinta do tempo. Guardei o pergaminho na caixa de acrílico. Fechei a tampa com um estalo suave que ecoou como um tiro abafado. Saí do museu às 5 da manhã. A cidade ainda dormia, mas o Bósforo já respirava como um animal que sabia demais. Caminhei até ao cais, sentei-me num banco de madeira escura e deixei que a brisa me levasse o cheiro de algas e gasóleo. Olhei para o leste, onde o sol ia nascer, e imaginei o mesmo sol a aquecer a Antártida, a libertar a Porta Dourada,
a inundar os mapas que ainda não desenhamos. Senti no bolso o papel onde anotara as coordenadas. 70 graus sul, 100 graus oeste. Um dia, talvez em minha vida, talvez na de quem me ouve, um barco passará por ali e verá uma montanha que não estava nos mapas modernos. E nessa montanha haverá degraus de pedra levando para dentro da terra. E dentro da terra haverá uma sala de cobre com placas iguais a que Piri Reis copiara. E nessas placas haverá instruções sobre como parar o ciclo ou sobre como o reiniciar. Levantei-me, os ossos a rangerem queixas de noite mal dormida. Começava a chover, gotas finas que pareciam pó de estrelas. Virei-me para o mar e sussurrei, mais para mim do que para o vento. Estás a ouvir, futuro? Eu vi o que vi, e agora és tu que tens de decidir se guardas a memória ou a enterras de novo sob o gelo. Atravessei a rua, entrei num café ainda fechado, bati à porta. O dono, um turco de bigode grisalho, abriu meio sonolento. Pediu em português arcaico. "O que desejas, viajante?" Respondi. "Um chá de maçã, por favor, e um mapa em branco." Ele sorriu como quem compreende segredos antigos. E, enquanto esperava, senti que o mundo girava 1 milímetro mais devagar. Só o suficiente para que eu apanhasse o fio da história que começava, agora. O sol ainda não nascera quando eu pus a mão sobre a pedra fria de Göbekli Tepe e senti, sob a pele, o pulso de um tempo que não deveria existir. Ali, a 300 metros de altitude, no alto de uma colina que domina a planície do Alto Eufrates, a areia ainda guardava o calor do dia anterior, mas a pedra já estava úmida, como se tivesse chorado durante a noite. Não era um choro de água, mas de memória. Uma memória que não cabe nos livros, que escorre pelas rachas do basalto e se infiltra na terra como uma torrente subterrânea. Eu estava ali sozinho, com uma lanterna na mão esquerda e a mão direita apoiada num pilar de pedra de quase 6 metros de altura, esculpido há mais de 11.000 anos, muito antes de as primeiras roldanas girarem, antes de as primeiras cidades se erguerem, antes de o trigo ter sido domesticado ou de o gado ter sido domesticado. Ali, naquela colina, o tempo não seguia a ordem que nos ensinaram. O que me trouxe ali não foi o acaso. Foi uma frase que li num relatório arqueológico de 1995, escrita por um geólogo alemão que trabalhava no local. As colunas de Göbekli Tepe não foram construídas por caçadores-coletores. Não havia ferramentas para isso. A frase ficou-me na garganta como um osso. Porque, se não havia ferramentas, quem esculpira aquelas bestas de pedra com olhos de rapina, com garras tão afiadas que pareciam prestes a saltar do templo? Quem levantara blocos de pedra de 50 toneladas sem roldanas, sem cordas, sem metal? Quem desenhara, com precisão milimétrica, as costelas de um lobo, as penas de uma águia, o focinho de um javali, tudo numa única peça de pedra que parecia respirar? Eu precisava de tocar com os dedos aquela respiração. Precisava de ouvir o que a pedra tinha para dizer, mesmo que a língua fosse de silêncio. Quando a luz da manhã começou a rasgar o horizonte, vi o primeiro pilar inteiro. Estava deitado, enterrado até a cintura, como um gigante adormecido. A cabeça, esculpida num bloco único de calcário, ainda ostentava uma boca entreaberta, como se estivesse a sussurrar uma palavra que ninguém ouviu. Ajoelhei-me ao lado dele e pus a orelha na pedra. O som que saiu dali não era vento. Era um zumbido baixo, quase um canto, que me fez lembrar a voz do meu avô quando me contava histórias à volta da lareira. Uma voz que não vinha de fora, mas de dentro. Uma voz que não usava palavras, mas imagens. Vi, durante o espaço de 3 batidas de coração,
uma planície verdejante, onde girafas pastavam ao lado de homens de pele coberta de penas. Vi uma mulher a enterrar uma semente no chão, com uma pá feita de obsidiana. Vi uma criança a segurar uma cabeça de urso, como quem segura um boneco de peluche. Depois, o som calou-se. Fiquei de joelhos na areia, com a testa apoiada na frieza da pedra, e percebi que Göbekli Tepe não era um templo, era um arquivo de memórias que não pertencem à nossa espécie, mas a uma outra que partilhou conosco o mesmo planeta, o mesmo ar, o mesmo medo. A ciência diz que Göbekli Tepe foi construído por caçadores-coletores do período pré-cerâmico, há cerca de 11.600 anos. Diz que as pessoas que ali trabalharam ainda não sabiam fazer potes de barro, que ainda não tinham domesticado o trigo, que ainda não tinham inventado a roda. Mas a ciência não explica como é que aqueles homens, que viviam de raízes e de animais abatidos com lanças de madeira, conseguiram esculpir uma rosa de 20 pedais num bloco de pedra com a precisão de um relógio suíço. Não explica como é que conseguiram alinhar os centros de 3 círculos de pedra com a precisão de 1 milímetro, de forma a que, no solstício de inverno, a luz do sol nascente atravessasse exatamente o olho esquerdo de uma águia esculpida numa coluna central. Não explica como é que conseguiram enterrar o complexo inteiro, mais de 200 toneladas de pedra, sob toneladas de terra, como quem fecha um livro para nunca mais o abrir. E, no entanto, fizeram-no. E fizeram-no com tal cuidado que, quando os arqueólogos começaram a desenterrar as estruturas, encontraram as pedras tão perfeitamente preservadas que pareciam ter sido ali colocadas ontem, como se o tempo ali tivesse parado, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa e esquecido de o desligar. Eu passei 3 noites ali. Na primeira, dormi ao relento, enrolado num saco-cama, com a cabeça apoiada numa pedra que tinha a forma de um lobo. Sonhei que era um lobo. Corria por uma floresta de pinheiros que cheirava a resina e a neve. No cimo de uma colina, vi uma mulher de cabelos brancos que segurava uma criança nos braços. A criança tinha os olhos de águia. Quando me aproximei, a mulher apontou para o céu. Vi uma constelação que não reconheci. 7 estrelas em forma de espiral, girando em torno de um ponto negro. Quando acordei, a pedra sob a minha cabeça estava quente, como se tivesse acabado de ser tocada por uma mão viva. Na segunda noite não consegui dormir. Fiquei sentado, de costas para uma coluna, a olhar para as estrelas. Através das copas dos carvalhos, o céu parecia uma colcha de retalhos com buracos a mostrar o que está por trás. E por trás havia silêncio. Um silêncio que não era ausência de som, mas presença de algo que ainda não tem nome. Na terceira noite, ouvi passos. Não eram passos de animal. Era um bip-bip regular, como o som de um metrônomo. Aproximei-me da fonte do som e encontrei uma pedra que não estava ali no dia anterior. Era pequena, do tamanho de um punho, mas perfeitamente esférica. Quando a segurei, o som parou. A pedra estava quente, e no centro havia uma fenda em forma de olho. Olhei para o olho, e o olho olhou para mim. Vi, durante o espaço de um segundo, uma cidade de torres cilíndricas, com pontes que ligavam os telhados, e gente que voava com asas de pele de morcego. Depois, a visão desapareceu, e a pedra se partiu na minha mão, deixando apenas um pó fino que o vento levou. No dia seguinte, falei com o guarda do parque. Ele é um homem de bigodes grisalhos, que fala turco com um sotaque curdo. Quando lhe contei o que vira, ele não se surpreendeu. Apontou para o cimo da colina e disse: "Ali, os antigos chamavam de lugar onde o tempo dorme."
Dizem que quando o tempo dorme, os sonhos dele entram nas pessoas, e os sonhos dele são memórias do futuro. Perguntei-lhe se ele já tinha sonhado. Ele sorriu e mostrou-me a palma da mão direita. Tinha uma cicatriz em forma de espiral, idêntica à constelação que eu vira no sonho. Sonhei há 20 anos. Desde então, não durmo mais. Quando fecho os olhos, vejo o mesmo que vi naquela noite. Uma porta a fechar-se. E sei que quando a porta se fechar de vez, não haverá mais volta. Ele virou-se e foi embora, deixando-me ali sozinho, com a cicatriz dele gravada na minha retina, como uma fotografia que não quer ser apagada. A verdade é que Göbekli Tepe não é apenas o templo mais antigo do mundo. É um aviso. Um aviso escrito numa língua que não usamos, mas que ainda sentimos quando tocamos pedra. Uma língua que fala de ciclos. Ciclos de fogo, ciclos de água, ciclos de esquecimento. A pedra lembra-se de quando o céu era vermelho, de quando o mar chegava até ao cimo da colina, de quando os homens andavam de 4 patas e falavam com as estrelas. A pedra lembra-se de quando decidimos esquecer, e ao enterrar o templo, enterramos também a memória de que já estivéramos ali antes, de que já fizéramos os mesmos erros, de que já choráramos as mesmas lágrimas. Göbekli Tepe é um espelho, e ao olharmos para ele, vemos não o nosso passado, mas o nosso futuro repetido. Vemos a porta a fechar-se, e se escutarmos com atenção, ouvimos o mesmo som que o guarda ouve todas as noites, o som do tempo a ranger dentes, a preparar-se para despertar. O sal picava-me os lábios como se eu bebesse o próprio oceano. Estava deitado de costas na coberta do barco de pesca Kamala, a 10 milhas a oeste da costa de Gujarat, Índia, quando o sonar rebentou num eco estranho. Retângulos perfeitos, ruas em cruz, um quadrado central com um círculo dentro. O capitão, um velho pescador de olhos de baga de carvão, apagou o cigarro na sola descalça e disse, baixinho, como quem confessa um crime: Dwarka está debaixo da gente. A frase gelou-me mais que o vento de monção. Dwarka, a cidade dourada de Krishna, que o mar engolira há milênios, voltava a mostrar a caveira de pedra. Mergulhei. A água estava quente, 30 graus, mas o coração batia frio. Desci 10 metros, 20, 30. A luz do sol transformava-se num feixe verde que tremia como um fio de vela. Então via uma parede de basalto negro, alinhada a 1,5 metros de outra parede idêntica. Entre elas, um corredor de areia fina, tão plana que parecia pavimentada. Toquei a pedra, lisa, cortada à direito, com sulcos de ferramenta que não eram de ferro. Ferro não corta basalto sem partir. O que era? Bronze? Pedra mais dura? Segui o corredor. À esquerda, uma porta retangular, sem porta, apenas o vão. Dentro, um pátio quadrado, 6 metros de lado, com um poço no centro. O poço tinha degraus em espiral, cada degrau com 30 centímetros de altura, perfeitos. Descei 1, 2, 3. A água tornou-se turquesa escura. No quarto degrau, uma mão de pedra, dedos longos, polegar separado, unha indicada a fio. Uma mão humana, mas com 6 dedos. Segurei-a. A sensação foi de segurar a mão de alguém que dormisse há 5.000 anos. Um arrepio subiu-me o braço, dentro do fato de neoprene. Saí do poço e continuei. A rua principal, 6 metros de largo, corria paralela ao que devia ser o antigo cais. 2 metros de altura, blocos de 3 toneladas encaixados sem argamassa, encaixes em forma de S, iguais às muralhas de Cusco. Quem as fez? Lembrei-me do texto sagrado Mahabharata. Krishna avisou os habitantes: em 7 dias o mar subirá. Construí barcos e levai vossos registros. Registros. Olhei para o fundo da rua. Ali, debaixo de uma chapa de calcário, havia uma caixa de cobre. Puxei-a. Estava selada com cera de abelha e resina de árvore sagrada.
Dentro, placas de ouro finíssimo, dobradas como lenços. Abri uma. Sinais, não letras. Círculos, triângulos, linhas quebradas, pontos em fila. Parecia um diagrama de circuito elétrico. Guardei no bolso do cilindro de ar. Mais tarde, em terra, o laboratório de Bangalore disse: as dobras têm exatamente 0,18 milímetros, espessura impossível sem laminador industrial. 5.000 anos antes da indústria. Subi de novo à superfície. O sol já descia, tingindo o mar de laranja queimado. O capitão preparava o jantar. Arroz, dal, pão chapati. Sentamo-nos na proa, pernas a baloiçar sobre o vazio d'água. Contou-me a lenda que o avô lhe contara. Quando Dwarka afundou, não foi devagar, foi numa noite. O mar abriu-se como boca, engoliu tudo e depois fechou-se, deixando apenas uma espuma dourada. Mas a espuma voltou, disse ele, apontando para o eco do sonar que ainda pulsava no ecrã. E desta vez não é lenda, é aviso. Perguntei-lhe se acreditava que voltaria a acontecer. Ele olhou para o horizonte, onde a lua nascia cheia, e respondeu: o mar não esquece, Sahib. Ele guarda o que lhe foi tirado e devolve o que lhe foi dado. Quando a lua estiver no mesmo lugar, a cidade sobe para respirar. Depois desce outra vez, levando conosco o que não aprendemos. Noite dentro, não consegui dormir. Fui para a popa, deitei-me sobre as redes de pesca secas. O céu estava despejado de estrelas. A Via Láctea um rio de luz. Pensei nas placas de ouro. Decifrei-as à luz da lanterna. Os triângulos formavam um hexágono. Os círculos, uma espiral de 10 voltas. As linhas, um labirinto que terminava num ponto central. Matematicamente, a espiral seguia a razão áurea, 1618, mesma dos caracóis, galáxias, conchas. Quem, há 5.000 anos, usava o número dourado para guardar memória? E que memória? Fechei os olhos e vi a cidade outra vez, mas viva. Torres de obsidiana, jardins suspensos de lótus, canais de água doce correndo por cima dos telhados, cisnes mecânicos que cantavam ao pôr do sol. Nas praças, estátuas de Krishna tocando flauta, mas a flauta era um tubo de cobre que levava som para dentro da terra, para avisar os deuses adormecidos. E depois vi o fim. Um céu vermelho, não de pôr do sol, mas de magma. Um vulcano ali perto, talvez na ilha de Diu, erguia-se, cuspindo cinza. A cinza cobria o sol, o mar arrefecia, a corrente do golfo desviava-se. Em 7 dias, o nível subia 30 metros. A cidade, construída ao nível do mar, desaparecia. Mas antes de desaparecer, os sábios gravavam tudo em ouro, porque o ouro não enferruja. Colocavam as placas dentro de caixas de cobre, selavam-nas com cera, enterravam-nas no fundo dos poços. Quando a próxima civilização nos desenterrar, saberá que já estivemos aqui e que falhamos em conter o fogo que aquece o oceano. Abri os olhos. Uma estrela cadente cruzou o céu, deixando um risco branco que demorou 3 segundos a apagar. Lembrei-me de que o Younger Dryas, o período de arrefecimento abrupto, durara também 7 dias no início, segundo alguns sedimentos. Coincidência? Ou ciclo? O coração disparou outra vez. Peguei no telemóvel, abri o aplicativo de marés. A préia-mar máxima naquela zona seria às 4h42 da manhã, daqui a 2 horas, a altura exata em que a lua passaria no meridiano. O capitão dissera: quando a lua estiver no mesmo lugar. Levantei-me, fui ao painel de controle, verifiquei o GPS. Estávamos a 20 Gril 23, 45, N, 71, 11, 12. E exatamente sobre o sítio arqueológico denominado DW1, descoberto em 1982 pela National Institute of Oceanography, mas nunca totalmente escavado por falta de fundos. E, no entanto, o sonar mostrava que DW1 era apenas a ponta. A cidade estendia-se pelo menos 2 quilômetros para oeste,
para águas mais profundas, onde nenhum mergulhador jamais chegara. Porque mais profundas significa mais pressão, mais frio, mais segredo. Decidi mergulhar de novo, sozinho. Às 4h30, descei silenciosamente a água, sem lâmpada, apenas o brilho da lua para guia. O mar estava em vidro, refletindo o disco lunar como um olho aberto. Desci 30 metros, 40, 50. A pressão apertava os tímpanos, mas a visão compensava. As ruas continuavam, mas agora os blocos estavam cobertos de coral vermelho que pulsava como um coração exposto. Nos cruzamentos, pedras com sulcos em forma de concha, talvez marcos de distância. Cada sulco, um dia de barco para a costa. Segui o que parecia ser a avenida principal. Cheguei a uma praça circular, diâmetro de 30 metros. No centro, um obelisco de granito rosa, 6 metros de altura, com inscrições. Aproximei-me. As letras eram Devanagari antigo, mas não sânscrito. Parecia uma mistura de tamil e persa. Traduzi o que consegui. Se lês isto, o mar já voltou. Se o mar voltou, o fogo vem a seguir. Guarda a memória no ouro, porque o ouro é o tempo que não envelhece. Senti o ar a escassear. Olhei para o manômetro. Restavam 50 bares, suficiente para mais 10 minutos. Decidi subir, mas antes agarrei no obelisco com os 2 braços e deixei que o corpo flutuasse para cima, como quem abraça um pai que se afoga. A pedra estava quente. Quente demais para estar a 50 metros de profundidade. O mar ali fervia lentamente, 1 grau acima do normal. 1 grau. Nada para sentir, tudo para medir. Quando saí à superfície, o céu já clareava. O capitão esperava-me, olhos vermelhos de sono e medo. Disse-lhe o que sentira. Ele assentiu, acendeu outro cigarro, olhou para a fumaça que o vento levava para sul. O mar está a lembrar-se, Sahib, e quando ele lembra, não perdoa. A cidade subiu para nos avisar. Agora desce outra vez, mas leva-nos conosco se não ouvirmos. Guardamos o equipamento, içamos a âncora, pusemos proa à terra. Quando o barco se afastou, olhei para trás. No lugar exato onde mergulhara, uma bolha de ar subiu, grande como uma casa, estourou sem som, deixando um círculo de espuma que demorou 10 minutos a desfazer. Dentro do círculo, flutuava uma única placa de ouro, a que eu tirara do poço. Brilhava ao sol como um dente. Não a recolhi. Deixei-a ir, porque a memória não se guarda no bolso. Guarda-se na decisão de não repetir o erro que a afogou. Ao atracar no cais de Oca, um velho sacerdote hindu esperava. Trajava safron, tinha a testa pintada de branco. Aproximou-se, entregou-me um envelope de palha. Dentro, uma folha de bananeira com escritos. A lua voltou ao mesmo lugar há 26 mil anos. A próxima vez será dentro de 7 luas. O fogo virá do mar, não da terra. Preparem-se os que têm ouvidos para ouvir água. Dobrei a folha, guardei-a no livro que trazia ao peito. O sacerdote virou-se e foi embora, sem mais palavras. O vento levou o cheiro de incenso e sal. Fiquei ali, parado, até o sol se pôr, até as estrelas voltarem, até a lua, outra vez cheia, subir por trás do templo de Krishna, a flutuar sobre o mar que, calmo agora, parecia sorrir, como quem guarda segredo mais antigo que o tempo. O calor do deserto entrou-me pelos sapatos como água a ferver. Era madrugada, mas o gizé já cheirava a pó e a suor de camelos. Eu caminhava encostado às patas dianteiras da esfinge, com a testa apoiada na pedra áspera, e o coração batia tão depressa que parecia querer saltar fora do peito. Não era medo. Era a sensação de estar a tocar uma ferida que o tempo esquecera de cicatrizar. A pedra estava quente, mas não do sol. Estava quente de chuva. Chuva que não caía ali há milhares de anos. Chuva que, mesmo assim,
deixara sulcos na face do monólito como lágrimas que ninguém limpou. Pus a ponta dos dedos num daqueles sulcos e senti-o mais fundo que o meu próprio pensamento. Era um sulco de água, não de areia. Água que escorrera durante séculos, batendo no nariz da esfinge, desgastando-o até lhe partir o rosto. Água que não deveria existir naquela latitude, naquela altura, naquela quantidade. E, no entanto, ali estava, escrita em pedra com a letra cursiva da erosão. Um guarda beduíno aproximou-se, fumando um cigarro que cheirava a cabra e a mirra. Disse-me sem olhar para mim: ela chora ainda, mas não se vê lágrima nenhuma. O choro é por dentro. Eu perguntei-lhe se sabia quando começara a chorar. Ele deu uma tragada, expeliu o fumo para o lado da pirâmide de Khephren e respondeu: quando o céu era outro. Deixou cair a beata na areia, esmagou-a com o sapato e afastou-se, deixando-me só com a pedra e com o céu que já não era o mesmo. Fiquei ali de joelhos, a espreitar a junção entre o corpo de leão e a cabeça humana. A junção estava lisa, polida, como se alguém a tivesse passado diariamente com uma lixa de seda. Mas a cabeça, erguida a 74 metros de altitude, estava mais preservada, quase intacta. A diferença era tão óbvia que doía. A cabeça fora esculpida numa camada de calcário mais recente, mais dura. O corpo fora cavado numa camada mais antiga, mais mole. E a água, quando ainda caía, fizera o que a água faz. Moldou, redondeou, enterrou detalhes. Calculei de cabeça. Para aquela erosão ter acontecido, era preciso que chovesse ali pelo menos 1000 milímetros por ano, durante séculos. Hoje, chovem 20. 20! Era como se a esfinge tivesse sido banhada numa monção que o Saara não via desde que os mamutes ainda passeavam na Líbia. Abri a mochila, retirei uma garrafa de água e deitei um fio sobre a pata dianteira. A água escorreu, deixando um rasto escuro que desapareceu em segundos. Imaginei o mesmo gesto repetido milhares de vezes, durante milhares de anos. Imaginei gente de barba negra, de olhos verdes, a verter água de peles de cabra sobre a pedra, a lavar-na, a cantar-na, a chorar-na. Imaginei uma chuva tão persistente que o Nilo transbordava 2 vezes por ano, não uma. Imaginei crocodilos a nadar onde hoje há estradas de asfalto. Imaginei hipopótamos a brincar onde hoje há postos de gasolina. E no meio daquela paisagem que não existia mais, a esfinge fitava o horizonte, com o focinho molhado, a abrir caminho para uma cidade que ainda não tinha sido inventada. Uma cidade chamada Atlântida, talvez. Ou talvez chamasse-se simplesmente Casa. Casa da chuva, casa do tempo, casa do leão que guarda a porta. Um turista japonês aproximou-se, tirou uma fotografia, perguntou-me em inglês se aquilo era obra de extraterrestres. Respondi-lhe em português, porque sabia que ele não iria entender. Não, é obra de chuva. Ele sorriu, fez uma vênia e afastou-se. Fiquei a observar a pegada que deixara no chão. Um sapato de corrida com sola de borracha, tamanho 42. A pegada ficou ali durante um segundo, depois o vento levou-a. O vento, aliás, era o único que ainda sabia o segredo. Corri atrás dele, deixei-me levar até ao lado sul do monumento, onde a areia acumula como se a terra quisesse enterrar a própria memória. Ajoelhei-me, cavei com as mãos nuas, até encontrar uma camada de lama fossilizada. Lama, lama sob o Saara. Levei-a aos lábios, cheirei-a. Odor de estufa, de rio, de raiz. Lâmina de 1 milímetro de espessura intercalada com areia grossa. Era um livro de páginas finíssimas. Cada página uma estação. Cada estação uma chuva. Contei 27 camadas. 27 anos de chuva constante. 27 anos que não cabiam na cronologia oficial do deserto.
27 anos que, se somados, davam uma vida humana inteira de água. Uma vida que a esfinge vira, mas que os egiptólogos recusavam crer. Levantei-me, os joelhos a rangerem queixas de idade que ainda não tinha. Olhei para o céu, agora sem nuvens, e imaginei-o cinzento, pesado, carregado de tempestades. Imaginei o rosto de um faraó a olhar para cima, a receber a água na face, a sentir a escorrer pela barba postiça, a misturar-se com o sangue das batalhas que não vencera. Imaginei o mesmo rosto, séculos depois, a ser reesculpido por uma dinastia nova que queria apagar o nome do rei anterior. Imaginei a chuva a lavar a memória, a apagar hieróglifos, a apagar olhos, a apagar narizes. Imaginei a esfinge a perder o focinho, não por balas de Napoleão, mas por gotas de água que bateram no mesmo sítio durante tanto tempo que abriram um buraco. Buraco que agora serve de casa aos pombos. Buraco que agora serve de espelho para os turistas. Buraco que agora serve de portal para quem quer ouvir o que a pedra tem para dizer, mas não tem coragem de perguntar. Senti uma gota de suor a escorrer-me pela testa. Era suor, não chuva. Mas no reflexo da gota, vi outro reflexo. O de uma criança, nua, a correr pela areia molhada, a rir, a cair, a levantar-se, a correr outra vez. A criança era eu, mas não eu. Era o eu que vivera ali quando ainda havia relva. Era o eu que brincara às escondidas entre as patas da esfinge, quando ela ainda era nova. Era o eu que ouvira os sacerdotes a dizerem que o mundo ia acabar, mas que a pedra ficaria para sempre. Era o eu que, na noite antes do dilúvio, tinha gravado uma mensagem na sola do pé. Quando voltar, lembra-te de chorar. E agora eu chorava. Chorava porque a mensagem voltara. Chorava porque a chuva voltaria. Chorava porque o ciclo não mente. O que deserto foi, será outra vez jardim. E o que jardim é, tornará a ser deserto. E a esfinge, entre os dois, continuará a fitar o horizonte, com os olhos vazios, a lembrar-nos de que a memória não morre quando a pedra se apaga, mas quando nós deixamos de a tocar. Afastei-me devagar, sentindo a areia a escorregar-me dentro dos sapatos, como se quisesse que eu levasse um pouco daquele tempo comigo. Na saída, o guarda beduíno ergueu a mão sem dizer nada. Levantei a minha, sem dizer nada. Entre as duas mãos, o ar estremeceu, como se uma nuvem invisível tivesse passado. Caminhei até ao autocarro que me levaria de volta ao Cairo. Quando o motor arrancou, olhei pela janela. A esfinge parecia mais pequena, mas o buraco do nariz parecia maior. Era o buraco que a chuva furara. Era o buraco que o futuro usaria para respirar. E quando o autocarro se afastou, pude jurar que vi uma gota de água a cair do céu claro, a bater exatamente no mesmo sítio onde eu pusera a mão. Uma gota que ninguém viu, excepto eu. Uma gota que não era de chuva, mas de aviso. Uma gota que me disse, antes de desaparecer: a próxima vez não trazes lanterna, trazes barco. A luz que atravessava o vitral parecia pólen de estrela. Eu estava deitado no assento duro do ônibus que subia de Merida para Chichén Itzá, mas o corpo vibrava como se estivesse dentro de um tambor. Do lado de fora, a selva chiapaneca exalava um verde tão denso que até o asfalto parecia brotar folhas. Levei a mão ao peito. O bilhete de papel vegetal guardado sob a camisa estava quente, quase vivo. Na superfície dele, traçados a nanquim desbotado, via-se um círculo partido em 26.000 pedaços. Cada pedaço, um milênio. Cada milênio, um grito que ninguém ouviu. O motorista tocou a buzina 2 vezes, avisando curva. A estrada serpenteava entre buracos que pareciam pegadas de gigantes. Perguntei-lhe, sem esperar resposta, se acreditava em fim de mundo. Ele riu, mostrou o dente de ouro e disse: "Mundo não acaba, patrão, vira."
Vira como quem? Como quem gira o volante, como quem gira o calendário, como quem gira a própria cabeça ao ver o sol parar no meio do céu. Eu fechei os olhos e senti o ônibus entrar em sincronia com algo mais lento, o batimento do planeta. 26 mil anos, 4 ciclos de 6.500, 3 já foram. O quarto está no ar, suspenso como o pó que dança no feixe de luz. Chegamos à zona arqueológica antes do amanhecer. O guarda-maia, pele cobre, olho negro sem branco, abriu o portão de ferro com uma chave que parecia osso de cervo. Disse-me, em dialeto yucateco, que ainda não era dia de visitantes, mas que o tempo já estava dentro. Entreguei-lhe o bilhete. Ele espalhou os dedos sobre o papel, leu sem olhar, depois olhou para mim como quem lê dentro. Você não veio ver pedra, concluiu. Vim ouvir o que ela conta quando o sol se finge de morto. Ele assentiu, apontou para o topo de El Castillo, a pirâmide de base quadrada, que naquele instante parecia um relógio de areia de 4 lados. Suba. Quando a sombra engolir a serpente, escute o eco do segundo que falta. Subi os 365 degraus contando um por um, mas a contagem fugia. 364, 363, 362. Quando cheguei ao patamar, o céu estava roxo como cicatriz recente. Coloquei a palma sobre a pedra. Estava fria, mas vibrava. Vibração não de máquina, vibração de memória. Memória, que não cabe em livro, que escorre pelas frestas, que sobe pelas veias do basalto. Fechei os olhos e vi uma planície branca, não de neve, de sal. Sal que refletia o sol como espelho partido. No centro, uma cidade circular de torres cônicas. Entre as torres, pontes de pedra suspensas por nada. Sob as pontes, rios de mercúrio fluindo para dentro de um poço sem fundo. Acima do poço, um círculo de ouro girando no ar, lançando sombra em forma de espiral. A espiral marcava 26 mil voltas. Quando a última volta terminasse, o círculo se fecharia como boca que engole. Engole o quê? O que resta? O que resta quando o tempo para de lado? Abri os olhos. O sol nascia. O primeiro raio atravessou o topo do templinho superior e deslizou pelo lado norte da pirâmide como serpente de luz viva. Cada segmento da serpente equivalia a um mês Rabi do calendário solar maia. 18 segmentos, 18 meses. Mas o calendário longo, o conto de 26 mil anos, não se vê na pedra, se sente no osso. Senti na tíbia, na ulna, no osso temporal. Um zumbido que começou em B e desceu até G. Depois saltou para uma nota que não tem nome. O guarda, lá embaixo, ergueu os braços. As sombras das mãos dele formaram um olho no chão. O olho piscou. Quando piscou, o sol parou. Não no céu, dentro de mim. Um segundo que durou 26 mil anos. Nesse segundo, ouvi vozes. Vozes que não vinham de fora, vinham de antes. Antes de antes. Falas que não usam língua, usam tempo. Tempo que se dobra como adobe molhado. Entendi. O calendário não conta dias, conta dobras. Dobras que, quando se acumulam, fazem o verão virar inverno em um piscar. Fazem o mar subir 20 metros em uma semana. Fazem a civilização esquecer que já foi civilização. Fazem o esquecimento ser novamente descoberta. Desci devagar, contando agora ao contrário. 1, 2, 3. Mas a contagem era outra. 26 mil, 25.999, 25.998. Cheguei ao nível do solo quando a serpente de luz desapareceu na boca da serpente de pedra esculpida no base. A boca é um vazio perfeito, um retângulo de 13 centímetros que cabe na palma. Coloquei a mão. A pedra estava quente. Quente como se tivesse acabado de ser tocada por quem ainda não nasceu. O guarda aproximou-se, entregou-me um cilindro de barro queimado do tamanho de um cigarro. Leve. Quando o ciclo voltar ao mesmo ponto, quebre. Dentro há um fio de ouro. O fio é o que resta do tempo que sobra. Perguntei-lhe como sabia. Ele apontou para o próprio peito.
Entre as costelas, tatuada em tinta de carvão, via-se a mesma espiral que eu vira no céu. Porque já vivi isto. Na última volta, eu era o que agora você é. Na próxima, quem sabe, sou você outra vez. Sorriu, mostrou o dente de ouro, o mesmo do motorista. Percebi, não era ouro, era o fio do cilindro. O ciclo se alimenta de si mesmo. O fio se enrola, desenrola, enrola. Quando não há mais comprimento, o tempo recomeça. Fui para o centro de Merida antes do meio-dia. No mercado, uma velha maia vendia milho roxo em sacos de fibras de maguey. Perguntei-lhe se sabia quantos dias faltavam. Ela respondeu sem olhar. Faltam 7 luas para que a lua volte ao lugar onde estava, quando o primeiro milho foi plantado. Quando isso acontecer, o milho novo não nascerá. Nascerá outra coisa, algo que não tem nome, mas que começa com F. Deixei-lhe uma moeda de prata. Ela devolveu. Prata é do passado, do futuro, só se aceita a memória. Entreguei-lhe o bilhete. Ela espalhou sobre o balcão de madeira. Leu com a ponta do dedo mindinho. Depois cospe no chão. A saliva formou um pequeno círculo que secou no mesmo instante, deixando um halo branco. O ciclo não quer ser lido, quer ser sentido. Quando você sentir o cheiro de milho queimado em plena chuva, feche a porta, abra a janela, olhe para o céu. O céu vai parecer um olho. O olho vai piscar. Quando piscar, conte até 3. No 3º segundo, grite o seu próprio nome. Se o nome voltar, você ainda tem tempo. Se não voltar, você é tempo. Guardei as palavras como quem guarda a semente dentro do dente. À noite, fui para as ruínas de Uxmal. O guia oficial já tinha ido embora. Só restava o silêncio e as pedras que refletem o luar como ossos polidos. Subi a pirâmide do mago, 37 metros de base, 28 degraus inclinados que parecem escapar do pé. No topo, sentei. O vento trazia o cheiro de flores de cempoal que não estavam ali. Flores que floriram há 26.000 anos, quando a latitude era outra. Flores que voltarão a florir quando a latitude voltar. Abri o cilindro. Dentro, o fio de ouro estava enrolado em forma de espiral. Comprimento, 13 centímetros. Espessura, 0,18 milímetros. Peso, 0,31 gramas. Quando o desenrolei, o metal esquentou. Esquentou até doer. Deixei cair. O fio não caiu. Suspendeu-se no ar, girando como serpente de fogo. Girou, girou. Depois apontou para o horizonte. No horizonte, via-se uma luz que não era estrela, não era satélite. Era um ponto que crescia, crescia, até se tornar um círculo. Dentro do círculo, outro círculo. Dentro desse, outro. 3 círculos que pareciam olhos. Os olhos piscaram. Quando piscaram, o mundo tremeu. Não a terra, o tempo. Senti o segundo que faltava. O segundo que, quando passar, vai desencadear o próximo ciclo. O segundo que está guardado no fio. O fio que agora se desenrolava sozinho, traçando no ar a mesma espiral que tatuava o peito do guarda. A espiral que, quando completa, fecha a boca do tempo. Fechei os olhos. Contei até 3. No 3º, gritei o meu nome. O nome saiu, mas não voltou. Percebi. Eu era o tempo. E o tempo agora tinha fome. Desci correndo. Os degraus escorregavam sob os pés, como se a gravidade estivesse aprendendo a andar. Cheguei ao solo quando o círculo no céu desapareceu. Deixou um silêncio que rangia como osso quebrado. O cilindro estava vazio. O fio tinha ido. Deixou uma queimadura na palma que não doía. Registrava. Registrava o momento exato em que o ciclo se fecha. Registrava que faltavam 26.000 anos, menos 7 luas. 7 luas que, quando chegarem, vão trazer o fogo que não queima, a água que não molha, o vento que não sopra. Vão trazer o que começa com F. Fome de futuro, fome de passado, fome de agora. Fui para a rodoviária. O ônibus que me levara estava estacionado,
Motor frio, luzes apagadas. O motorista dormia no banco, cabeça apoiada no volante. Aproximei-me. Ele ergueu o olhar. Os olhos não tinham íris. Eram 2 círculos dourados. "Você ouviu?" perguntou. "Ouvi?" "Então sabe. Sei que o ciclo não quer ser contado. Quer ser vivido." Entreguei-lhe o cilindro vazio. Ele sorriu, mostrou o dente que não era de ouro. Era de fio. O fio que agora brilhava sob a pele. "O próximo é você. O próximo sou eu. O próximo é quem ouvir esta história e sentir o cheiro de milho queimado em plena chuva." Liguei o motor por ele. O motor rugiu como o jaguar que acorda. Ele pôs o pé na embreagem, mas o ônibus não andou. Avançou no tempo. Avançou 26 mil anos em uma fração de segundo. Quando a roda dianteira tocou o asfalto outra vez, estávamos em outra estrada. Estrada que não estava no mapa. Mapa que agora se desenrolava no para-brisa como espiral de fumo. Fumo que cheirava a milho queimado. Milho que não era milho, era memória. Memória que não é do passado, é do que vem. Do que vem quando o ciclo fecha. Do que vem quando a boca do tempo engole. Do que vem quando você conta até 3 e o nome não volta. O ônibus parou no meio do nada. O motorista apontou para o deserto à direita. No deserto via-se uma pirâmide que não era maia, não era asteca, não era egípcia. Era de base circular. Circular como o círculo que vi no céu. Circular como o olho que piscou. Circular como o tempo quando se engole. "Desça aqui. Aqui é onde o ciclo começa outra vez." Desci. O ônibus partiu. Deixou-me com a queimadura na palma, com o nome perdido na garganta, com a espiral girando nos ossos. Caminhei até a pirâmide. Cada passo era 26 mil anos. Cada passo era 1 segundo que faltava. Cheguei à base. A pedra estava quente. Quente como se tivesse acabado de ser tocada por quem ainda não vai nascer. Coloquei a mão. A pedra abriu. Dentro, um fio de ouro. Fio que não era ouro. Era tempo. Tempo que se desenrolava, enrolava, desenrolava. Tempo que, quando terminar, vai trazer o que começa com F. Fome de ciclo. Fome de espiral. Fome de mim. Guardei o fio no bolso. Virei-me para o deserto. O deserto não era deserto. Era o mar que ainda não voltou. Mar que, quando voltar, vai trazer Dwarka. Vai trazer Göbekli Tepe. Vai trazer a Antártida descongelada. Vai trazer a biblioteca queimada. Vai trazer a esfinge erodida. Vai trazer a pedra de Ica. Vai trazer o cilindro vazio. Vai trazer o nome que não voltou. Vai trazer o tempo que se engole. Vai trazer o ciclo que se fecha. Vai trazer o fim que não é fim. É começo. Começo que já começou. Começo que termina em 26 mil anos. Começo que termina agora. Ergui os olhos. No céu via-se um círculo. Dentro do círculo, outro círculo. Dentro desse, outro. 3 círculos que pareciam olhos. Os olhos piscaram. Quando piscaram, gritei o nome que não era meu. O nome que era tempo. O nome que era fio. O nome que era ciclo. O nome que, quando gritei, voltou. E ao voltar, trouxe consigo o cheiro de milho queimado em plena chuva. O cheiro de pólvora antiga saía da pedra como se ela tivesse acabado de disparar. Segurei a lâmina de calcária entre os dedos, tão fina que a luz do sol a atravessava e projectava no chão do laboratório uma sombra de veia humana. Não era uma sombra qualquer, era a silhueta de um pé, 5 dedos, arco alto, calcanhar redondo. Um pé humano, perfeitamente preservado, pisando sobre a cauda de um dinossauro. O dinossauro, por sua vez, estava também em relevo, com escamas triangulares, garras de 3 garras, olho em cima da cavidade temporal. A pegada humana media 22 centímetros de comprimento, a do dinossauro 65, e ambas estavam na mesma camada de rocha, a mesma lâmina, o mesmo instante de lama que se petrificara há
segundo os geólogos, 110 milhões de anos. Eu estava em Ica, no deserto costeiro do Peru, a 40 metros abaixo do nível do mar, numa cave que cheirava a urina de morcego e a tempo queimado. O dono da casa, um fazendeiro de olhos verdes chamado Javier Cabrera, observava-me em silêncio, como quem espera que eu acredite no impossível sem pestanejar. Eu não pestanejei. Coloquei a pedra sobre a mesa de madeira maciça, acendi uma lanterna de LED e coloquei-a de lado. A lâmina tornou-se translúcida. Através dela vi outras pegadas. Uma segunda humana, mais pequena, talvez de uma criança, e mais 3 de dinossauros, um quadrúpede, um bípede, um com uma crista dorsal que parecia uma navalha. Todas caminhavam na mesma direção, como quem fugia de algo. A criança pisava os calcanhares do adulto. O adulto pisava a cauda do maior dinossauro. O dinossauro, por sua vez, pisava uma camada de argila que ainda guardava o relevo de uma chuva repentina. Gotas redondas, 5 milímetros de diâmetro, espaçadas de 10 em 10 centímetros. Uma tempestade que caíra no Cretácico e que, por um milagre de lama e depressão, ficara congelada para sempre. Eu estava a olhar para um dia de chuva que nenhum humano deveria ter testemunhado. E, no entanto, ali estava a prova de que alguém o fizera. Alguém com pés iguais aos meus. Alguém que caminhava de mão dada com o medo. Javier quebrou o silêncio. Disse num espanhol arrastado de quem fala com a terra: encontrei-a há 30 anos, quando cavava um poço para os camelos. A pá bateu na pedra, saiu sangue da lama. Pensei que fosse um osso de vaca, mas quando lavei, vi o pé. O meu pé. O mesmo tamanho, a mesma curva do arco. Fiquei com medo de mim mesmo. Ele estendeu a bota de couro e posicionou-a ao lado da pegada. Coincidência perfeita. 38 de número. Calçava um 42 europeu. Desde esse dia, deixei de comer carne. A pedra mostrou-me que já fui caçado. Não quero ser caçador outra vez. Apontou para uma estante de madeira que cobria a parede inteira. Era uma biblioteca de pedras. Milhares de lâminas, cada uma com uma história. Pegadas de homens, mulheres, crianças, animais que não existem, aves com 3 asas, peixes com pernas, serpentes com olhos humanos. E no meio de tudo, uma única pedra preta, maior que as outras, que Javier tirou com reverência. Esta é a mãe, disse. Ela fala. Colocou-a sobre a mesa. A pedra media 50 centímetros de comprimento, 30 de largura, 5 de espessura. No centro, uma figura humana, deitada de bruços, cabeça erguida, mãos estendidas para a frente. Não era uma figura estilizada. Tinha unhas, cabelos, expressão de espanto. Atrás dela, uma pegada de 3 dedos, gigantesca, com garras que pareciam ganchos de navio. A pegada humana estava sob a gigantesca, como se o homem estivesse a ser pressionado para baixo. A anatomia era perfeita. Vértebras visíveis, costelas marcadas, até o bíceps em tensão. E no canto inferior direito, uma inscrição. Símbolos que pareciam cuneiformes, mas não eram. Javier explicou. Chamo-lhe a sentença. Traduzia com a ajuda de um padre que estudava línguas mortas. Diz: quando o céu tocar a terra, os filhos dos deuses voltarão a pisar os filhos das bestas. O que foi feito será desfeito. O que foi pisado se lembrará. Ele passou a mão sobre a inscrição, e a pedra pareceu vibrar, como se tivesse um motor elétrico dentro. Senti o sangue a gelar-me nas veias. Perguntei-lhe quantas pedras como aquela existiam. Ele respondeu: mais de 50 mil. Só mostro a quem não tem medo de ser pisado. Fiquei ali a noite inteira. Javier foi deitar-se. Deixou-me sozinho com a biblioteca. Acendi uma vela porque a eletricidade falava demais.
A chama projetava sombras nas paredes de adobe, e as sombras moviam-se como se as próprias pedras respirassem. Peguei uma a uma, examinei com a lupa. Encontrei uma criança a saltar sobre a cauda de um tiranossauro, a mão do adulto a segurar-lhe a traseira da camisa. Encontrei um homem de barba a apontar uma lança para o olho de um pterodáctilo. Encontrei uma mulher grávida, deitada de costas, o ventre a tocar na pata de um hadrosauro que parecia protegê-la. Encontrei um círculo de humanos, de mãos dadas, à volta de um ovo gigante, com um dinossauro a guardar o perímetro. Cada cena era uma história, mas também uma acusação. Quem estava a caçar quem? Quem era a besta? Quem era o Deus? E, sobretudo, quem gravara aquilo? Porque aquelas pedras não eram arte rupestre, eram fotografias, instantâneos, lâminas de um livro que alguém decidira preservar em pedra, porque sabia que o papel apodrece e o digital desaparece com um apagão. Alguém que vira o fim a chegar e quis deixar um testemunho. Alguém que, ao que parecia, não era humano, ou que era mais humano que nós. Às 3 da manhã, a vela começou a oscilar sem vento. A porta da cave entreabriu-se. Entrou um cheiro a alfazema e a ozono. Aproximei-me da pedra-mãe. A figura humana parecia ter mudado de posição. Agora estava de joelhos, cabeça baixa, mãos no ar, como quem pede piedade. A pegada gigantesca estava mais próxima, quase a tocar-lhe no pescoço. Piscava os olhos. Não era ilusão. A pedra estava a respirar. Coloquei a orelha sobre ela. Ouvi um som. Um coração a bater, mas não um coração humano. Era um tambor, lento, pesado. Cada batida a separar 1 milhão de anos da seguinte. Batia uma vez por segundo. Fiz as contas. 60 batidas por minuto. 3.600 por hora, 86.400 por dia. Multipliquei por 365. O resultado deu-me tontura. 31 milhões de batidas por ano. A pedra tinha um coração com a cadência do planeta. E eu estava a ouvi-lo. E ao ouvi-lo, percebi que o meu próprio coração se sincronizou. Começou a bater ao mesmo ritmo. Senti os ossos a vibrar, os dentes a ranger, as pupilas a dilatar. E no espelho da pedra, vi o meu reflexo. Mas não era eu. Era um homem com os olhos maiores, a testa mais alta, a boca mais fina. Um homem que me olhou e disse, sem mover os lábios, "Lembra-te." Corri para fora. O deserto estava em silêncio absoluto. A lua cheia atingira a areia de prata. Olhei para as montanhas ao longe. As montanhas de fosfato, onde os cavalos de corrida treinam. Vi luzes. Não eram estrelas. Moviam-se em formação, triângulos que giravam em espiral, como as constelações que vira no sonho de Göbekli Tepe. Aproximei-me do muro da cave e escrevi com o dedo na argila. Fui avisado. Quando terminei, a argila estava quente. O deserto, que devia estar frio, fervia. Senti o cheiro a ozono a intensificar-se, como antes de uma tempestade, mas o céu estava limpo. Olhei para o chão. As minhas pegadas brilhavam, cada uma com um contorno de luz azul. E no centro de cada pegada, uma pequena imagem. A silhueta de um dinossauro a apontar para o céu. Segui o indicador. Olhei para cima. A lua estava a ser eclipsada por uma sombra que não era sombra de terra. Era uma forma, um ovo com asas, bico, olhos. Um pássaro que não era pássaro. Um dinossauro que não era dinossauro. Um Deus que não era Deus. E no momento em que o eclipse se completou, ouvi uma voz que vinha de dentro da minha cabeça. O tempo de estar escondido acabou. O tempo de pisar e ser pisado voltou. Preparem-se os que têm pés. Quando o sol nasceu, Javier encontrou-me sentado no meio da cave, rodeado de pedras, a chorar sem som.
Perguntou-me o que vira. Mostrei-lhe as pegadas luminosas, que agora estavam a apagar-se. Ele assentiu, como quem recebe uma notícia antiga. Elas avisam a quem pode ouvir, o resto continua a dormir. Pegou na pedra-mãe, envolveu-a num pano de algodão, guardou-a num caixão de madeira de cedro. Vai para o museu que o governo nunca abrirá, mas antes leva esta. Entregou-me uma lâmina pequena, do tamanho de uma moeda. Era uma pegada humana, minúscula, de um bebê, a pisar a pata de um compsognato. Doía olhar, doía porque era terno, doía porque era impossível, doía porque era verdade. Guardei-a no bolso junto ao coração, e quando saí para o deserto senti que o coração batia outra vez no ritmo da pedra, mas agora o ritmo acelerara. Não era mais um batimento por segundo, era 2, depois 3, depois 5. Como se o tempo estivesse a contrair-se, a preparar-se para o salto. E eu, com um pé na era do gelo e outro na era do fogo, sabia que o salto seria dado sobre as costas de quem não se lembrasse de ter sido pisado. O cheiro de papiro queimado entrou-me no nariz como uma faca quente. Era ali, entre as ruínas do porto de Alexandria, que o vento do Mediterrâneo trazia ainda cinzas de um incêndio que ninguém vira acender. Ajoelhei-me na areia úmida, com as mãos a tremer, e toquei um pedaço de pergaminho que o mar acabara de vomitar. Estava negro, enrolado como uma língua queimada, mas ainda se via uma letra grega, melon, futuro, o futuro queimado. O futuro que, segundo os livros, fora perdido quando Júlio César pôs fogo aos navios no ano 48 a.C., e com eles aos 700.000 rolos da maior biblioteca que já existira. Mas ali, naquela manhã de outubro, o mar dizia outra coisa. O mar dizia que o fogo não fora acidental. O fogo fora um aviso, e o aviso voltava agora, flutuando entre algas e bitolas de plástico, como se o passado nos empurrasse para dentro da chama que ainda ardia sob a água. Entrei no café Triton, uma tasca de parede azul descascada que cheirava a cardamomo e a mofo. O dono, um cópita de olhos tão claros que pareciam de vidro, serviu-me um chá de hortelã sem perguntar. Pousou a chávena de barro rachada e disse baixinho, como quem confessa um crime antigo: a biblioteca não morreu, foi enterrada. Eu não percebi. Ele apontou para o chão de tijoleira que rangia sob os nossos pés. Debaixo de nós há uma câmara. Os pescadores chamam-lhe a barriga. Dizem que cospe livros quando o mar está nervoso. Rimo-nos, mas o riso dele era de quem já vira o mar vomitar páginas inteiras, em árabe, em grego, em hieróglifos que ninguém decifra. Perguntei-lhe como entrar. Ele deu-me uma chave de ferro oxidado, pesada como um coração. Só se pode descer na maré vazia, e só se volta se deixar algo mais valioso do que o que trouxer. Perguntei-lhe o que valia mais do que conhecimento. Ele olhou para o reflexo dele na chávena e respondeu: silêncio. Às 3 da manhã, quando a lua parecia uma moeda de prata apoiada no telhado da mesquita, desci as escadas que levavam ao porão. A chave girou com um ranger que pareceu despertar todos os mortos de Alexandria. A porta abriu-se para uma escadaria de pedra molhada, cada degrau esculpido com um símbolo, uma âncora, um olho, uma serpente a comer o próprio rabo. Desci 30 degraus. O ar tornou-se pesado, não de umidade, de memória. Memória que não cabia no espaço, então comprimia-se, transformava-se em líquido, pingava das paredes como suor. Cheguei a uma câmara oval, 3 metros de altura, coberta de prateleiras de bronze. Estavam vazias, mas no chão havia pilhas de cinzas. Cinzas que, quando as toquei, ainda estavam quentes. Quentes como se o fogo tivesse sido ontem. E no meio das cinzas, um rolo intacto, pergaminho de cabra,
flexível, cheirando a manteiga rancosa. Abri-o devagar, com a respiração presa. Dentro, desenhos. Uma cidade de torres oblíquas, um céu com 2 luas, um mar subindo por entre ruas. E no rodapé, uma frase em grego koiné. Quando voltardes a queimar livros, queimareis também o futuro. E o futuro, ao arder, cuspirá cinzas que se transformarão em vossos filhos. Senti um arrepio que não era de frio, era de reconhecimento. A cidade desenhada era Alexandria, mas não a de agora. Era Alexandria daqui a 200 anos. Torres oblíquas porque o nível do mar as obrigara a inclinar-se. 2 luas porque a segunda era uma estação orbital que refletia luz artificial para aquecer a atmosfera. E o mar subindo, subindo, subindo. Guardei o pergaminho no interior da camisa, contra o peito. A pele reconheceu a tinta como quem reconhece um parente. Continuei. Atravessei a câmara e encontrei outra porta, mais estreita, feita de madeira de cedro que ainda exalava perfume, como se tivesse sido cortada ontem. A empurrei. Do outro lado, um corredor de pedra negra tão escura que a lanterna parecia engolir a própria luz. Avancei. Cada passo ecoava como um livro a cair. Ao 10º passo, senti algo sob o pé. Era um disco de bronze do tamanho de uma moeda, com uma inscrição latina. Biblioteca Alexandria, Sala 17, Estante 4, Volume 9. Como prender o fogo para que ele não queime. Ajoelhei-me, segurei o disco. Estava quente. Quente como se o fogo que descrevia estivesse ali, preso, a respirar por entre as letras. O corredor terminou numa cisterna circular. No centro, uma mesa de pedra. Sobre a mesa, um livro aberto. Não era um rolo, era um codex. Páginas de folha de ouro, letras gravadas com agulha de diamante. Aproximei-me. O texto era uma lista de datas. Cada data correspondia a um incêndio famoso. Roma, 64. Alexandria, 48. Timbuktu, 1593. Lisboa, 1755. Dresden, 1945. Amazonas, 2019. E no fim, uma data futura. 2047, Alexandria. Ao lado, uma nota. O fogo não destrói, apenas transfere. O que arde aqui, renasce ali. Mas quando arder tudo ao mesmo tempo, renascerá o que nunca devia ter sido esquecido. Pensei, 2047. Faltavam 23 anos. 23 anos para que o ciclo se repetisse. 23 anos para que a biblioteca queimasse outra vez. Mas queimasse onde? E queimasse o quê? Olhei para o teto. Estava coberto de estrelas pintadas, mas as estrelas não estavam no sítio certo. Estavam alinhadas como seriam daqui a 23 anos. Uma constelação nova, que ainda não tínhamos baptizado, brilhava no lugar onde deveria estar o Cruzeiro do Sul. Uma constelação que parecia um livro aberto. Guardei o codex na mochila, mas a mochila pesou, como se tivesse engolido o mar todo. Quando me virei para sair, ouvi um som de páginas a serem corridas. Não havia vento. O som vinha de dentro da parede. Aproximei-me. A parede era de pedra, mas vibrava como se fosse pele. Coloquei a orelha. Ouvi vozes que falavam em todas as línguas ao mesmo tempo. Grego, árabe, sânscrito, maia, quechua, suahili, português. E em português, uma frase que me gelou o sangue. Quando ouvires isto, será tarde demais para aprender. Recuei. A parede rachou. Do risco saiu um fio de fumo negro. O fumo cheirava a incenso queimado, a biblioteca queimada, a futuro queimado. O fumo enrolou-se no ar, formou uma mão. A mão apontou para o codex que trazia na mochila. Depois apontou para mim. Depois apontou para a porta por onde entrara. Compreendi. Era hora de ir. Mas para sair, teria de deixar algo. O silêncio do dono do café ecoava-me nos ouvidos. Tirei o telemóvel do bolso, desliguei-o, coloquei-o sobre a mesa de pedra. A mão de fumo agarrou-o.
puxou-o para dentro da parede. A parede fechou-se. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio que pesava. Um silêncio que tinha dentro de si todas as palavras que nunca mais seriam lidas. Subi as escadas. A porta fechou-se atrás de mim com um estalo que pareceu um livro a bater. O dono do café esperava-me com uma chávena de chá novo. Disse-me sem olhar: "Você trouxe de volta o que não devia ter esquecido." Perguntei-lhe se ele já vira o fumo. Ele assentiu, mostrou-me a palma da mão. Tinha uma queimadura em forma de livro aberto. Vi, sinto, lembro, esqueço. É o ciclo. Perguntei-lhe o que viria a seguir. Ele apontou para o mar, onde o sol começava a nascer. O fogo voltará, mas desta vez não será apenas aqui. Será em todo o lado. E quando arder tudo, as cinzas formarão um novo livro. Mas o novo livro não terá páginas, terá memórias. E as memórias serão os nossos filhos. E os nossos filhos não saberão ler, mas saberão arder. Bebi o chá. Sabia a hortelã, a sal, a fumo. Sabia a futuro. Paguei com uma moeda de prata. Ele devolveu-me. Prata é do passado. Do futuro só se aceita silêncio. Saí para a rua. Alexandria despertava com o cheiro a pão fresco e a gasóleo. Mas no ar pairava outro cheiro, o de papel a arder. Um cheiro que não vinha de agora, vinha de daqui a 23 anos. Um cheiro que eu levava agora dentro do peito, como quem carrega uma criança que ainda não nasceu, mas que já chora. Caminhei até ao mar. O mar estava calmo, mas nas ondas via-se o reflexo de um fogo que ainda não tinha começado. Sentei-me na areia, tirei o pergaminho do peito, abri-o outra vez. As torres oblíquas pareciam inclinar-se mais. As duas luas pareciam olhar para mim. O mar parecia subir 1 milímetro por cada segundo que eu respirava. Guardei o pergaminho, olhei para o horizonte. E no horizonte vi uma nuvem que não era nuvem. Era fumo. Fumo que vinha do futuro. Fumo que trazia consigo o cheiro de todas as bibliotecas que ainda não queimamos. Fumo que me dizia, num sussurro que não era voz, mas era verdade: quando voltares, trazes contigo o fogo, e o fogo és tu. O laboratório cheirava a ozônio e a medo. Entrei de máscara, mas o cheiro passou pelos filtros como uma memória que não pede licença. Na bancada, sob luz branca de lâmpada de mercúrio, repousava uma pastilha de arsênico do tamanho de uma unha de bebê. Parecia inofensiva, quase doce, como um confeito de anis. Mas o espectrômetro ao lado apitava a cada 30 segundos, avisando que algo ali dentro vibrava fora do compasso do mundo. Aproximei-me, ergui a pastilha com pinça de tungstênio e projetei o feixe de íons. O ecrã acendeu. Picos perfeitos, mas um deles, o de carbono 14, dançava 2 milésimos acima do esperado. 2 milésimos é nada, é tudo. É a diferença entre nunca e agora. Lembrei-me de uma frase que lera numa carta de 1945, escrita por um físico de Los Alamos. Quando os átomos deixam de mentir, o mundo inteiro começa a suar. Naquela noite, suava frio. O ar-condicionado rangia, mas o suor escorria-me pelas costas dentro do fato de Tivek. Porque aquele carbono 14 não era velho, era futuro. Alguém, algures, já o respirara. E ao respirá-lo, deixara uma mensagem escrita em isótopos, a mesma maneira que os antigos deixavam avisos esculpidos em pedra. Só que esta mensagem não precisava de tradutor. Ela alterava a própria carne que a lia. Guardei a pastilha numa cápsula de chumbo, metia no bolso e saí para o corredor. As luzes de neon zumbiam em B menor, a nota que os médicos dizem ser a frequência do pânico. Apertei o passo. As paredes do instituto eram de betão armado, cinzentas como cinza de fósforo. Mas, ao longo do corredor, começaram a aparecer riscas finas, brancas, que não estavam ali,
na véspera. Riscas de salitre. Salitre é o que resta quando a água evapora e leva o tempo consigo. Alguém ali dentro estava a secar o futuro antes que ele chegasse. Entrei na sala de aceleradores. O ciclotrão de 3 Tesla parecia uma igreja invertida. O altar no biome teto, os fiéis deitados de costas no chão, a comunhão feita de prótons. Liguei a máquina, coloquei a cápsula no alvo. O feixe disparou. O ecrã mostrou uma nuvem de pontos que, em vez de espalhar-se ao acaso, desenhavam uma espiral. Espiral idêntica à que vira no cilindro Maia, a que tatuara o peito do guarda de Uxmal, a que sentira na pedra-mãe de Ica. A espiral dos isótopos era a mesma espiral do tempo, e no centro da espiral, um número, 239, plutônio 239. Meia vida de 24 mil anos. Tempo suficiente para matar 3 vezes a memória da humanidade. Tempo suficiente para avisar 4 vezes o futuro. Liguei para a central de Berkeley. A voz do outro lado era de uma mulher, rouca, como quem fuma o próprio silêncio. Disse-lhe o que via. Ela respondeu: confirma. Já chegou a nós. Está no leite materno de mães em Fiji, no néctar de abelhas nos Alpes, no cabelo de recém-nascidos em Tromsø. Não sabemos de onde veio. Só sabemos que veio antes de nascer. Desliguei. Olhei para as mãos. As unhas estavam brancas, com uma risca preta no centro. Risca de sulfeto de chumbo. O corpo já gravava o aviso. Fui ao arquivo subterrâneo. A porta de aço abriu com um gemido que parecia um lobo a engolir o próprio ventre. Dentro, estantes de aço inoxidável, temperatura de 2 graus, cheiro a papel e a medo antigo. Procurei a pasta Projeto Trinity, 1945-2045. Encontrei-a no fundo, atrás de uma prateleira falsa. Dentro, uma única folha de papel vegetal, queimada nos cantos, com uma impressão de raios X. A imagem mostrava um pulmão humano, mas não era só osso e carne. Havia uma rede de pontos brancos, cada ponto um isótopo. Ao lado, escrito à mão, um bilhete. Para quem ler isto? O pulmão é meu. Respirei o primeiro cogumelo atômico. Respirei o segundo, o terceiro, o quarto. O quarto ainda não explodiu. Quando explodir, não haverá fumo, só números. Os números são 36, 90, 239. Krypton, 36. Strontium, 90. Plutônio, 239. Quando os 3 dançarem juntos, o passado volta a ser futuro. Guarde esta folha dentro do peito. Um dia, o seu próprio pulmão pedirá para ser lido. Dobrei o papel. Coloquei-o debaixo da camisa, junto ao coração. Senti-o a aquecer, como se o pulmão do morto quisesse respirar por mim. Saí do arquivo. O corredor estava agora coberto de salitre até ao teto. As riscas formavam palavras. Li: voltaremos como chuva. Subi ao telhado do instituto. A noite estava clara, sem lua, só o brilho leitoso da Via Láctea. Tirei a cápsula de chumbo, abria. A pastilha de arsênico brilhava como estrela apagada. Levantei-a ao céu. O brilho dela aumentou, sincronizado com o pulsar de uma estrela na constelação de Cassiopeia. Contei os pulsos. 1, 2, 3. Batiam a 0,18 Hz, a razão áurea invertida. A estrela estava a mandar Morse isotópico. A mensagem decifrada dizia: estamos a caminho. Levamos 26 mil anos de viagem. Viajamos como pó, como vento, como memória. Quando chegarmos, já cá estaremos. Guardei tudo, desci as escadas, saí para o parque. O relvado estava branco, não de orvalho, de pó. Pó que, ao toque, parecia cinza de osso. Recolhi uma amostra, levei ao microscópio portátil. Cada grão era uma microesfera de sílica, com dentro um núcleo de plutônio 239. As esferas flutuavam, não caíam. Flutuavam como pétalas de flor que não querem morrer. Soprava um vento do norte. O vento levava as esferas para sul, para a cidade, para os pulmões que ainda não tinham nascido. Liguei o telemóvel.
Abri a aplicação de meteorologia. O mapa mostrava uma nuvem verde a aproximar-se da costa. Nuvem que não estava nos satélites. Nuvem que, segundo a legenda, era precipitação de partículas pesadas. Zoom in. As partículas tinham endereço: escolas, hospitais, infantários. O algoritmo previu: em 7 dias, a taxa de leucemia infantil subiria 0,18%. Em 7 anos, 18%. Em 70, 180%. O tempo não era mais linha, era espiral fechada. Voltei ao laboratório. Liguei o espectrômetro de massa. Introduzi uma gota do meu próprio sangue. O gráfico mostrou picos de césio 137, iodo 131, estroncium 90. Todos abaixo do limite legal. Mas o pico do carbono 14, esse, estava 2 milésimos acima. 2 milésimos que me ligavam ao pulmão do morto, à pastilha de arsênico, à estrela de Cassiopeia, ao milho queimado, ao nome que não voltara. 2 milésimos que me transformavam em mensagem. Escrevi no caderno: mensagem recebida. Sou porta, sou envelope, sou selo. Carrego dentro de mim o aviso que já viajei 24.000 anos para me encontrar. Quando o fio de ouro do cilindro se desenrolar pela última vez, não serei mais eu. Serei o pulsar, a espiral, a pedra, a chuva, o sal. Serei isótopo de mim mesmo. E ao ser, lembrarei quem me leu. Tu, que me escutas a dormir, tu que respiras o meu futuro. Tu que ainda tens medo de ser futuro. Guarda esta voz como quem guarda cinza de fósforo. Parece inerte, mas basta um sopro para reacender. Quando o sopro chegar, não te cubras. Deixa-o entrar. Ele traz consigo o número que não tem nome. O número que é o tempo que resta. E se ainda assim tiveres medo, lembra-te, os átomos não mentem. Só nós. E nós agora somos eles. O barro ainda estava úmido quando a ponta do meu dedo tocou o sinal de estrela de 5 pontas gravado na tabuinha. Senti um arrepio que não vinha do vento do deserto, mas do tempo. Um tempo que não era linha, mas espiral, e que agora me puxava para dentro dele, como quem afunda num poço de mel negro. Eu estava no sopé de Uruk, onde o Eufrates ainda corre como um velho deus a sangrar areia, e a tabuinha que segurava tinha 5.000 anos, mas falava com a voz de amanhã. Não era barro qualquer. Era proto-cuneiforme, os primeiros rabiscos que decidiram que a memória não morreria se fosse enterrada com ossos. E, no entanto, ali estava eu, a ouvir o que ninguém quis ouvir. O aviso que veio antes da primeira palavra e que voltará depois da última. O escavador, um curdiz de olhos cor de chá de cardamomo, observava-me de cócoras, fumando um cigarro que cheirava a cabra e a mirra. Disse-me, sem olhar para a minha cara: quando tocaste o sinal, abriste a boca dele. Agora ele fala, e tu ouves, e nenhum de nós tem sono. Perguntei-lhe quem era ele. Ele apontou para o chão, onde outras tabuinhas jaziam como ladrilhos de um mosaico que ninguém ousava completar. É o silêncio de Sumer. Escreveu-se para que não se lesse. Lê-se agora para que não se esqueça. Eu não percebi. Ele sorriu, mostrou um dente de ouro que brilhou como um pequeno sol portátil. Vais perceber quando o teu nome deixar de caber na tua boca. Levei a tabuinha para a tenda, sob luz de petróleo que tremia como medo. Acendi uma vela, porque a luz branca mente. A sombra da chama projetou o sinal de estrela na lona, e a estrela moveu-se. Uma ponta apontou para o nascente, outra para o poente, uma terceira para o centro da terra, a quarta para o céu, a quinta para dentro de mim. Seguia. Coloquei a orelha sobre o barro. Ouvi um som seco, como de raiz a partir. Ouvi uma voz que não era voz, era pressão. Quando escreveste o meu nome, escreveste o teu fim. Quando apagares o teu fim, apagarás o meu nome. E quando o nome se apagar, o mundo voltará a ser lama. A voz parou, a chama parou, o tempo parou.
Fiquei ali de olhos abertos, a ver o nada a preencher-se de tudo o que não havia sido dito. De manhã, fui até o templo de Inanna, onde as paredes ainda guardam pegadas de sacerdotisas que andavam descalças sobre lama sagrada. Entrei de pés descalços, como quem regressa à casa. No chão, uma laje solta. Levantei-a. Debaixo, uma caixa de barro, selada com betume e cera de abelha. Dentro, 3 tabuinhas maiores que as outras, cada uma do tamanho da minha palma. A primeira mostrava um homem deitado de costas, com um círculo ao redor da cabeça. Não era aura, era uma serpente a morder-se a si mesma. A segunda mostrava uma cidade em chamas, mas as chamas eram águas, e as águas subiam para cima, como se o mar quisesse regressar ao céu. A terceira mostrava uma mão a escrever sobre um muro, e o muro a desmoronar-se enquanto escrevia. Na margem, uma inscrição que lia em voz alta, sem querer. Quando o último sinal for gravado, o primeiro eco soará. E o eco não será de pedra, será de carne. A minha voz ecoou no templo, como se não fosse minha. As paredes responderam, num murmúrio de argila antiga. Carne que escreve, carne que apaga, carne que se lembra de ter sido lama. Levei as tabuinhas para o rio. O Eufrates, nessa altura, ainda guarda pedaços de céu no seu leito. Sentei-me na margem, com os pés na água. A água estava quente, 30 graus. Mas o calor não vinha do sol, vinha de baixo, como se o rio estivesse a ser cozido por dentro. Coloquei as 3 tabuinhas na superfície. Flutuaram. Depois começaram a girar, lentamente, a formar um triângulo perfeito. No centro do triângulo surgiu uma bolha. A bolha estourou, libertando um som. Tic-tac. Era o som da primeira pena a riscar barro, o som que inventou o tempo. Ouvi-o outra vez. Tic-tac. E outra. Tic-tac. Cada som era um milênio. Cada milênio, uma promessa. Cada promessa, uma traição. A terceira vez, a água começou a subir, não por fora, mas por dentro de mim. Senti o Eufrates a entrar pelos meus tornozelos, pelos meus joelhos, pelas minhas coxas, até atingir o peito. E quando o rio me tocou o coração, vi uma sala sem paredes, cheia de gente de pé, cada um segurando uma tabuinha. E todas as tabuinhas estavam em branco. E todos os rostos eram o meu. Fugi. Corri pela margem acima, entre caniços e restos de barcos que pareciam ossos de baleia. Quando parei, estava num lugar onde o rio faz uma curva e forma uma praia de areia negra. Na areia havia pegadas. Pegadas humanas, mas com 6 dedos. Pegadas de dinossauro, mas com 3 garras. Pegadas de aves, mas com olhos no lugar das garras. E no meio das pegadas, uma tabuinha nova, ainda mole, como se acabasse de ser feita. Ajoelhei-me. Escrevi nela com o meu próprio dedo, traçando o sinal que vira ao princípio. A estrela de 5 pontas. Quando terminei, a estrela moveu-se. Uma ponta abriu-se como boca e disse: "Agora és tu o aviso." Levantei-me. A areia começou a tremer. O rio começou a correr para trás. O céu começou a escurecer do centro para fora. E eu comecei a perceber. O silêncio de Sumer não era a ausência de som. Era a presença de tudo o que ainda não foi dito e que agora ia ser dito por mim. Voltei à escavação. O cordiz já não estava. No lugar dele havia um buraco, redondo, do tamanho de um homem. Desci. Escadas de barro, cada degrau marcado com um sinal. Lua, sol, estrela, serpente, mão, olho, fogo, água. Cheguei ao fundo. Uma câmara oval, iluminada por uma lâmpada de petróleo que ninguém acendera. No centro, uma mesa de pedra. Sobre a mesa, um livro. Não era barro, era pele. Pele humana, ainda quente. Abri-o. A primeira página mostrava o meu rosto, desenhado com tinta de carvão. A segunda página mostrava o meu coração, em corte transversal, com as aurículas a baterem. A terceira página estava em branco.
segurei uma pena que estava ao lado. A pena era um osso de ave. Mergulhei-a num tinteiro que continha um líquido vermelho, espesso, que cheirava a ferro. Escrevi sem pensar. Quando eu acabar de escrever, o mundo começará a apagar-se. A tinta secou no mesmo instante. A pele começou a fechar-se, como se o livro quisesse engolir-se. Compreendi. Eu era o último sinal. E o sinal era uma pergunta. Queres ser esquecimento ou lembrança? Saí do buraco. O sol já não existia. O céu era uma página em branco. O rio era uma linha a tinteiro. A areia era pó de osso. E eu era um homem com uma tabuinha na mão, uma pena no bolso e um nome que já não cabia na boca. Comecei a andar. Cada passo era uma letra. Cada letra, um milênio. Cada milênio, um silêncio. Quando cheguei ao fim do deserto, vi uma cidade. Não era Uruk, não era Babilônia, não era Nínive. Era a cidade que ainda não tinha sido construída, mas que já ardia. E nas chamas via-se um letreiro. Biblioteca de Sumer, aberta 24 horas por dia, 365 dias por ano, 26 mil anos por ciclo. Entrei. As prateleiras eram de barro, os livros eram de vento, os bibliotecários eram sombras. Uma delas aproximou-se. Tinha o meu rosto, mas os olhos eram estrelas. Disse sem boca: devolve o que tiraste. Entreguei-lhe a tabuinha. Ela partiu-a ao meio. Do meio saiu um som. Tic-tac. O som foi-se embora, mas deixou um eco. E o eco disse: agora é silêncio. E o silêncio escreve-se em carne. Quando acordei, estava deitado na margem do Eufrates, com a cabeça apoiada numa pedra que tinha a forma de uma estrela de 5 pontas. A pedra estava quente. A água do rio corria para trás. O céu estava escrito com a minha letra. E eu, na palma da mão, tinha uma nova tabuinha, ainda mole, ainda a bater como coração. Escrevi nela com o dedo a última frase. Quando leres isto, já não sou eu, sou tu, e tu és o aviso. Joguei a tabuinha ao rio. Ela afundou, mas o som ficou. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E o som não era de barro, era de tempo. Tempo que se fecha como boca. Tempo que se abre como ferida. Tempo que ao ser escrito se cala. E ao calar-se, avisa. O fio de ouro ainda queima no meu bolso, pulsando como um segundo coração. Se o tempo é espiral, então eu sou a ponta que fala. Quando o céu se abrir, não procures abrigo. Procura o que te fita de frente. Assina, comenta, partilha. Ouve outra vez. O ciclo só termina quando fores tu a contá-lo.